Sigmund Freud. Psicologia dos sonhos. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 2. O mecanismo dos sonhos. Somos compelidos então a supor que tal transformação de cena também ocorreu em sonhos intrincados, embora não saibamos se ela encontrou algum desejo possível. O sonho exemplificado no início, que analisamos detalhadamente, nos deu ocasião a 2 lugares para suspeitar de algo desse tipo. A análise revelou que minha esposa estava ocupada com outras pessoas à mesa e que eu não gostava disso. No próprio sonho exatamente o oposto ocorre, pois a pessoa que substitui minha esposa me dá toda a sua atenção. Mas pode-se desejar algo mais agradável depois de um incidente desagradável do que o exato contrário, como aconteceu no sonho. O pensamento que vem da análise, de que eu nunca tive nada em troca de nada, está igualmente relacionado com a observação da mulher no sonho, quando ela alega que eu sempre tive olhos bonitos. Parte da oposição entre o conteúdo latente e o conteúdo manifesto do sonho deve, portanto, ser derivada da realização de um desejo. Outra manifestação do trabalho onírico, que todos os sonhos incoerentes têm em comum, é ainda mais perceptível. Escolha qualquer caso e compare os elementos do sonho com os pensamentos oníricos produzidos pela análise e dos quais geram traços que podem ser reencontrados no próprio sonho. Não pode haver dúvida de que o trabalho do sonho resultou em uma compressão extraordinária, chamada de condensação. A princípio, não é fácil formar uma opinião quanto à extensão da condensação. Quanto mais você se aprofunda na análise, mais profundamente você fica impressionado com ela. Não será encontrado nenhum fator no sonho de onde as cadeias de associações não conduzam em 2 ou mais direções, nenhuma cena que não tenha sido reunida a partir de 2 ou mais impressões e eventos que se relacionam em alguma instância. Por exemplo, uma vez sonhei como uma espécie de banho, onde os banhistas se separavam repentinamente em todas as direções. Em um lugar na borda, uma pessoa estava curvada em direção a um dos banhistas, como se fosse arrastá-lo para fora. A cena era composta, feita de um acontecimento ocorrido na época da puberdade e de 2 imagens, uma das quais eu havia visto pouco antes do sonho. O pequeno incidente foi que uma vez testemunhei uma senhora que ficou na piscina até a hora dos homens, sendo ajudada a sair da água pelo mestre de natação. A cena do sonho que foi selecionada para análise conduziu a todo um grupo de reminiscências, cada uma das quais contribuiu para o conteúdo do sonho. Em primeiro lugar, veio um pequeno episódio da época do meu namoro, de que já falei. A pressão de uma mão embaixo da mesa deu origem, no sonho, a algo relacionado a alguma coisa embaixo da mesa, para o qual tive posteriormente de encontrar um lugar em minhas lembranças. É claro que na época não havia uma palavra sobre atenção integral. A análise me ensinou que esse fator é a realização de um desejo, por meio de seu contraditório, e relacionado ao comportamento de minha esposa à mesa de casa. Um episódio exatamente semelhante e muito mais importante de nosso namoro, que nos separou por um dia inteiro, está escondido por trás dessa lembrança recente. A intimidade, a mão apoiada no joelho, refere-se a uma conexão bem diferente e a pessoas totalmente diferentes. Esse elemento do sonho torna-se novamente o ponto de partida de 2 séries distintas de reminiscências, e assim por diante. O material dos pensamentos oníricos que foi acumulado para a formação da cena do sonho deve ser naturalmente adequado para essa aplicação. Deve haver um ou mais fatores comuns. O trabalho onírico prossegue, como Francis Galton com as fotos de sua família. Os diferentes elementos são colocados uns sobre os outros. O que é comum à imagem produzida se destaca claramente, os detalhes opostos se anulam. Esse processo de reprodução explica em parte as declarações vacilantes, de uma imprecisão peculiar, em tantos elementos do sonho. Para a interpretação dos sonhos, essa regra é válida. Ao analisar a incerteza, toma-se cada seção das alternativas aparentes como uma válvula de escape separada para uma série de impressões. Quando não há nada em comum entre os pensamentos do sonho, o trabalho onírico se dá ao trabalho de criar algo, a fim de viabilizar uma apresentação comum no sonho. A maneira mais simples de aproximar 2 pensamentos oníricos, que ainda não têm nada em comum, consiste em fazer tal mudança na expressão real de uma ideia que irá encontrar uma ligeira reformulação responsiva na forma da outra ideia. O processo é análogo ao da rima, quando a consonância fornece o fator comum desejado.
Grande parte do trabalho onírico consiste na criação de digressões frequentemente muito espirituosas, mas frequentemente exageradas. Variam desde a apresentação comum no conteúdo do sonho até pensamentos oníricos que são tão variados quanto as causas na forma e na essência que os originam. Na análise de nosso exemplo de sonho, encontro um caso semelhante de transformação de um pensamento para que coincida com outro essencialmente estrangeiro. Ao seguir essa análise, tive o pensamento de que eu gostaria de ter algo a troco de nada. Mas essa fórmula não é útil para o sonho. Por isso, é substituído por eu gostaria de desfrutar de algo gratuito. O fato de o trabalho onírico usar sem hesitação o duplo significado da palavra é certamente notável. Ampla experiência tem mostrado, no entanto, que a ocorrência é bastante comum. Por meio da condensação do sonho, são explicáveis certas partes constituintes de seu conteúdo, que são peculiares apenas à vida onírica e que não são encontradas no estado de vigília. Um momento de pensamento e estes são reduzidos à unidade, enquanto as fantasias do sonho são sempre formadas de novo em uma profusão inesgotável. Todo mundo conhece essas imagens em seus próprios sonhos, múltiplas são suas origens. Posso construir uma pessoa pegando emprestado uma característica de uma outra pessoa e ainda construir outra pessoa com a característica de outra, ou então dando a forma de uma ao nome de outra. Também posso visualizar uma pessoa, mas colocá-la em uma posição que ocorreu a outra. Há um significado em todos esses casos, quando diferentes pessoas são amalgamadas em um substituto. Esses casos denotam tanto uma junção como uma comparação da pessoa original. De um certo ponto de vista, essa comparação que também pode ser realizada em vista dos significados do próprio sonho. Via de regra, porém, a identidade das pessoas mescladas só pode ser descoberta por análise e só é indicada no conteúdo do sonho pela formação da pessoa combinada. A mesma diversidade em seus modos de formação e as mesmas regras para sua solução valem também para a inumerável mistura de conteúdos dos sonhos, exemplos dos quais eu mal preciso apresentar. Sua estranheza desaparece completamente quando resolvemos não colocá-los no mesmo nível dos objetos de percepção que conhecemos quando acordados, mas lembrar que eles representam a arte da condensação do sonho pela exclusão de detalhes desnecessários. Destaque é dado ao caráter comum da combinação. A análise geralmente também deve fornecer as características comuns. O sonho quer dizer simplesmente que todas essas coisas têm um X em comum. A decomposição dessas imagens, mescladas pela análise, costuma ser o caminho mais rápido para uma interpretação do sonho. O trabalho onírico é peculiarmente adepto de representar duas concepções contraditórias, por meio da mesma imagem mista. Muito do que chamamos de condensação de sonho pode ser formulado dessa forma. Cada um dos elementos do conteúdo do sonho é determinado pela questão dos pensamentos do sonho, não é derivado de um elemento desses pensamentos, mas de toda uma série. Esses não estão necessariamente interligados de alguma forma, mas podem pertencer às mais diversas esferas de pensamento. O elemento sonho realmente representa toda essa matéria disparada no conteúdo do sonho. Além disso, a análise revela outro lado da relação entre o conteúdo do sonho e os pensamentos do sonho. Assim como um elemento do sonho leva a associações com vários pensamentos oníricos, também, como regra, o pensamento de sonho representa mais de um elemento de sonho. Os fios da associação não convergem simplesmente dos pensamentos do sonho para o conteúdo do sonho, mas na maneira como eles se sobrepõem e se entrelaçam em todos os sentidos. Ao lado da transformação de um pensamento na cena, a condensação é o traço mais importante e mais característico da obra do sonho. Ainda não temos ideia do motivo que exige tal compressão do conteúdo. Nos sonhos complicados e intrincados com os quais estamos agora preocupados, a condensação e a dramatização não explicam totalmente a diferença entre o conteúdo do sonho e os pensamentos do sonho. Há evidências de um terceiro fator, que merece consideração cuidadosa. Quando chego à compreensão dos pensamentos oníricos por meio de minha análise, noto, acima de tudo, que o material do manifesto é muito diferente daquela do conteúdo latente do sonho. Isso é, eu admito, apenas uma diferença aparente que desaparece em uma investigação mais detalhada, pois no final eu encontro todo o conteúdo do sonho realizado nos pensamentos do sonho, quase todos os pensamentos do sonho novamente representados no conteúdo do sonho. No entanto, permanece uma certa diferença. O conteúdo essencial que se destacou clara e amplamente no sonho deve, após análise, ficar satisfeito com um papel muito subordinado entre os pensamentos oníricos.
Esses próprios pensamentos oníricos que, de acordo com meus sentimentos, reivindicam a maior importância, ou não estão presentes no conteúdo do sonho, ou são representados por alguma alusão remota em alguma região obscura do sonho. Posso, portanto, descrever esses fenômenos. Durante o sonho é trabalhada a intensidade psíquica desses pensamentos e as concepções e os seus pertences apropriados fluem para outros que, em meu julgamento, não têm direito a tal ênfase. Não há outro processo que contribua tanto para ocultar o significado do sonho e para tornar irreconhecível a conexão entre o conteúdo do sonho e as ideias do sonho. Durante este processo, que chamarei o de deslocamento do sonho, também noto que a intensidade psíquica, o significado ou a natureza emocional dos pensamentos são transpostos para a vivacidade sensorial. O que estava mais claro no sonho me parece, sem maiores considerações, o mais importante, mas muitas vezes, em algum elemento obscuro do sonho, posso reconhecer a descendência mais direta do pensamento onírico principal. Eu só poderia designar este deslocamento do sonho como a transvalorização dos valores psíquicos. Os fenômenos não terão sido considerados em todos os seus aspectos, a menos que eu acrescente que esse deslocamento ou transvaloração é compartilhado por diferentes sonhos, em graus extremamente variados. Existem sonhos que acontecem quase sem deslocamento. Estes têm ao mesmo tempo significado e inteligibilidade que encontramos nos sonhos que registraram um desejo. Em outros sonhos, nem um pouco da ideia do sonho reteve seu próprio valor psíquico, ou tudo o que é essencial foi substituído por algo não essencial, embora seja possível encontrar todo tipo de transição nessas condições. Quanto mais obscuro e intrincado é um sonho, maior é a parte a ser atribuída ao ímpeto de deslocamento em sua formação. Se abolirmos o deslocamento do sonho, obteremos, por meio da análise, conclusões bastante certas a respeito de dois problemas do sonho que são mais contestados. O primeiro é quanto ao que realmente provoca um sonho, e o segundo quanto à conexão do sonho com nossa vida desperta. Existem sonhos que expõem ao mesmo tempo suas ligações com os acontecimentos do dia, e em outros, não há nenhum traço de tal conexão. Com o auxílio da análise, pode-se mostrar que todo sonho, sem exceção, está ligado à nossa impressão do dia, ou talvez seja mais correto dizer do dia anterior ao sonho. As impressões que incitaram o sonho podem ser tão importantes que não nos surpreendemos por estarmos ocupados com elas enquanto acordados. Neste caso, estamos certos em dizer que o sonho continua o principal interesse de nossa vida desperta. Mais comumente, entretanto, quando o sonho contém qualquer coisa relacionada às impressões do dia, é tão trivial, sem importância e tão merecedora de esquecimento, que só podemos lembrá-lo com esforço. O conteúdo do sonho parece, então, mesmo quando coerente e inteligível, estar preocupado com aquelas ninharias indiferentes de pensamento que não merecem nosso interesse no estado de vigília. A análise destrói a aparência em que se baseia esse julgamento depreciativo. Quando o conteúdo do sonho revela apenas alguma impressão indiferente como instigadora do sonho, a análise sempre indica algum evento significativo que foi substituído por algo indiferente com o qual entrou em associações abundantes. Onde o sonho se preocupa com concepções desinteressantes e sem importância, a análise revela os numerosos caminhos associativos que conectam o trivial com o importante na avaliação psíquica do indivíduo. Só é a ação de deslocamento se o indiferente obter reconhecimento no conteúdo do sonho em vez das impressões que são realmente o estímulo, ou em vez das coisas de real interesse. Ao responder à pergunta sobre o que provoca o sonho, quanto à conexão do sonho nas dificuldades diárias, devemos dizer, em termos dessas ideias, que nos é dado pela substituição do conteúdo manifesto do sonho latente. O sonho nunca se preocupa com coisas que não merecem nossa atenção durante o dia, e as trivialidades que não nos incomodam durante o dia não têm o poder de nos perseguir enquanto dormimos. O que provocou o sonho no exemplo que analisamos? Poucos dias antes, eu havia desembolsado uma grande soma em dinheiro para um membro da minha família que me é muito querido. Não é de admirar, diz o sonho pensado, se essa pessoa é grata a mim por isso, esse amor não é gratuito. Mas o amor que não custará nada, é um dos pensamentos principais do sonho. O fato de que pouco antes disso eu tive vários passeios de carro com o parente em questão, coloca aquela unidade com meu amigo em uma posição para relembrar a conexão com a outra pessoa. A impressão indiferente que, por tais ramificações, provoca o sonho, é subserviente a outra condição que não é verdadeira para a fonte real do sonho. A impressão deve ser recente, tudo surgindo do dia do sonho.
Não posso deixar a questão do deslocamento do sonho sem considerar um processo notável na formação dos sonhos, no qual a condensação e o deslocamento trabalham juntos para um fim. Na condensação, já consideramos o caso em que duas concepções no sonho, que possuem algo em comum, sendo esse algo em comum uma espécie de ponto de contato, a condensação faz com que sejam substituídas no conteúdo do sonho por uma imagem mista, onde o germe distinto corresponde ao que é comum, e as modificações secundárias indistintas, para o que é distinto. Se o deslocamento for adicionado à condensação, não haverá a formação de uma imagem mista, mas um meio comum, que tem a mesma relação com os elementos individuais, sendo a resultante de seus componentes. A necessidade de descobrir algum motivo para esta obra desconcertante do sonho é ainda mais exigida no caso de deslocamento do que de condensação. Embora o trabalho de deslocamento deva ser considerado o principal responsável, se os pensamentos do sonho não forem reencontrados ou reconhecidos no conteúdo do sonho, é outro tipo de transformação mais branda, que será considerada com os pensamentos do sonho, que leva à descoberta de um ato novo, levando à compreensão mais fácil do trabalho onírico. Os primeiros pensamentos oníricos, que são desvendados pela análise, frequentemente nos impressionam por suas palavras incomuns. Eles não parecem ser expressos da forma sóbria que nosso pensamento prefere, em vez disso, são expressos simbolicamente por alegorias e metáforas, como a linguagem figurativa dos poetas. Não é difícil encontrar os motivos para esse grau de restrição na expressão das ideias dos sonhos. O conteúdo do sonho consiste principalmente em cenas visuais. Portanto, as ideias dos sonhos devem, em primeiro lugar, estarem preparadas para fazerem uso dessas formas de apresentação. Em torno da matéria psíquica dos pensamentos oníricos, sempre são encontradas reminiscências de impressões, não raramente da primeira infância, cenas que foram apreendidas visualmente. Sempre que possível, essa parte das ideias do sonho exerce uma influência definitiva sobre a modelagem do conteúdo do sonho. Funciona como um centro de cristalização, atraindo e reorganizando a matéria dos pensamentos oníricos. A cena do sonho não é raramente nada mais que uma repetição modificada, complicada por interpolações de eventos que deixaram tal impressão. O sonho, muito raramente reproduz reproduções precisas e não misturadas de cenas reais. O conteúdo do sonho, entretanto, não consiste exclusivamente em cenas, mas também inclui fragmentos dispersos de imagens visuais, conversas e até pedaços de pensamentos inalterados. Será talvez pertinente se exemplificarmos da maneira mais breve os meios de dramatização que estão à disposição da obra onírica para a repetição dos pensamentos oníricos na linguagem peculiar do sonho. Os pensamentos oníricos que aprendemos, com a análise, se apresentam como um complexo psíquico da mais complicada superestrutura. Suas partes mantêm-se nas mais diversas relações entre si. Elas formam fundos e primeiros planos, estipulações, digressões, ilustrações, demonstrações e protestos. Pode-se dizer que é quase uma regra que uma linha de pensamento esteja ligada por sua linha contraditória. Nenhuma característica conhecida por nossa razão enquanto acordado está ausente. Para que o sonho saia de tudo isso, a matéria psíquica é submetida a uma pressão que a condensa extremamente, a um encolhimento e deslocamento internos, criando ao mesmo tempo novas superfícies. Há um entrelaçamento seletivo entre os constituintes mais adaptados para a construção dessas cenas. Tendo em conta a origem deste material, o termo regressão pode ser aplicado de forma justa a este processo. As cadeias lógicas que até então mantinham coesa a substância psíquica se perdem nessa transformação para o conteúdo do sonho. O trabalho onírico assume, por assim dizer, apenas o conteúdo essencial dos pensamentos do sonho para a elaboração. Resta a análise dos sonhos restaurar a conexão que o trabalho onírico destruiu. Os meios de expressão do sonho devem, portanto, ser considerados escassos em comparação com os de nossa imaginação, embora o sonho não renuncie às pretensões de restituição da relação lógica com os pensamentos oníricos. Em vez disso, consegue com frequência substituí-los por caracteres formais próprios. Por causa da conexão indubitável que existe entre todas as partes dos pensamentos oníricos, o sonho é capaz de incorporar essa matéria em uma única cena. Ele sustenta uma conexão lógica, como a aproximação no tempo e espaço, assim como o pintor, que agrupa todos os personagens para seu quadro, que embora nunca tenham estado todos juntos no pico de uma montanha, ainda assim formavam idealmente uma comunidade. O sonho continua esse método de apresentação em sonhos individuais e, frequentemente, quando exibe dois elementos próximos no conteúdo do sonho, garante alguma conexão interna especial entre o que eles representam nos pensamentos do sonho.
Além disso, deve-se observar que todos os sonhos de uma noite provam, na análise, se originar da mesma esfera de pensamento. A conexão causal entre duas ideias é deixada sem apresentação, ou substituída por duas longas partes diferentes de sonhos, uma após a outra. Esta apresentação é frequentemente invertida, sendo o início do sonho a dedução e o fim a hipótese. A transformação direta de uma coisa para outra no sonho parece servir ao relacionamento de causa e efeito. O sonho nunca profere a alternativa de e ou, mas aceita ambos como tendo direitos iguais na mesma conexão. As concepções que se opõem umas às outras são preferencialmente expressas em sonhos, pelo mesmo elemento. Apenas uma das relações lógicas, a de semelhança, identidade e acordo, é encontrado altamente desenvolvida no mecanismo de formação de sonhos. O trabalho onírico aproveita esses casos como ponto de partida para a condensação, aproximando tudo que mostra tal concordância a uma nova unidade. A oposição entre duas ideias, a relação de conversão, é representada nos sonhos de uma maneira notável. É expressa pela inversão de outra parte do conteúdo do sonho, como se por meio de um apêndice. Mais tarde, trataremos de outra forma de expressar desacordo. A sensação de sonho comum de movimento verificado serve ao propósito de representar desacordo de impulsos, um conflito da vontade. Essas observações curtas e grosseiras, naturalmente não são suficientes, como uma estimativa da abundância dos meios formais do sonho, para apresentar as relações lógicas dos pensamentos oníricos. Nesse sentido, os sonhos individuais são elaborados de maneira mais bonita ou mais descuidada. No último caso, eles parecem obscuros, intrincados, incoerentes. Quando o sonho parece abertamente absurdo, quando contém um paradoxo óbvio em seu conteúdo, é proposital. Através de sua aparente desconsideração de todas as afirmações lógicas, expressa uma parte do conteúdo intelectual das ideias do sonho. O absurdo no sonho denota desacordo, desprezo e desdém nos pensamentos do sonho. Como esta explicação está em total desacordo com a visão de que o sonho deve sua origem à atividade cerebral dissociada e à crítica, enfatizarei minha visão com um exemplo. Abre aspas. Um de meus conhecidos, Sr. M, foi atacado por Goethe em um ensaio, uma violência injustificável. O Sr. M foi naturalmente arruinado por este ataque. Ele se queixa muito amargamente disso em um jantar, mas seu respeito por Goethe não diminuiu com essa experiência pessoal. Agora tento esclarecer as relações cronológicas que me parecem improváveis. Goethe morreu em 1832. Como seu ataque ao Sr. M deve, é claro, ter ocorrido antes, o Sr. M devia ser então um homem muito jovem. Parece-me plausível que ele tivesse 18 anos. Não tenho certeza, porém, em que ano estamos realmente, e todo o cálculo cai no esquecimento. Além disso, o ataque estava contido no conhecido ensaio de Goethe sobre a natureza. Fecha aspas. O absurdo do sonho torna-se ainda mais gritante quando afirmo que o Sr. M é um jovem empresário sem qualquer interesse poético ou literário. Minha análise do sonho mostrará que método existe nessa loucura. O sonho derivou seu material de 3 fontes. A primeira é que o Sr. M, a quem fui apresentado em um jantar, me implorou um dia para examinar seu irmão mais velho, que apresentava sinais de problemas mentais. Em conversa com o paciente, ocorreu um episódio desagradável. Sem nenhuma razão, ele revelou uma das aventuras juvenis dos seus irmãos. Eu tinha perguntado ao paciente o ano de seu nascimento, e o levou a vários cálculos que podem revelar sua falta de memória. A segunda é que um jornal médico, que exibia meu nome entre outros na capa, publicou uma crítica de um livro do meu amigo F, de Berlim, escrito por um revisor juvenil. Comuniquei-me com o editor, que, de fato, expressou seu pesar, mas não prometeu qualquer reparação. Em seguida, interrompi minha conexão com o jornal. Em minha carta de demissão, expressei a esperança de que nossas relações pessoais não sofreriam com isso. Aqui está a verdadeira fonte do sonho. A recepção depreciativa minha e do trabalho de um amigo causou uma profunda impressão em mim. Em minha opinião, ele continha uma descoberta biológica fundamental que só agora, vários anos depois, começa a encontrar crédito entre os professores. A terceira é que um pouco antes, uma paciente me deu o histórico médico de seu irmão, que era insano e exclamava. Abre aspas. Natureza, natureza. Fecha aspas. Os médicos consideraram que a exclamação surgiu de um estudo de Goethe, um belo ensaio, e indicou que o paciente estava trabalhando demais. Eu expressei a opinião de que parecia mais plausível, para mim, que a exclamação natureza.
devia ser entendido naquele significado sexual, conhecido também pelos menos educados em nosso país. Pareceu-me que essa visão tinha algo em comum, porque o infeliz jovem, posteriormente mutilou seus órgãos genitais. O paciente tinha 18 anos, quando ocorreu o ataque. A primeira pessoa nos pensamentos oníricos por trás do ego foi meu amigo, que havia sido tratado de forma tão escandalosa. O livro do meu amigo trata das relações cronológicas da vida e, entre outras coisas, correlaciona a duração da vida de Goethe com um número de dias de muitas maneiras importantes para a biologia. O ego é, no entanto, representado como um paralítico geral. O sonho mostra meu amigo se comportando como um paralítico geral e, portanto, se revolta no absurdo. Mas os pensamentos do sonho correm ironicamente. A teoria brilhante simbolizada pelo Sr. M é atacada por Goethe, que representa a repercussão negativa da mídia. Mas o Sr. M claramente é mais forte do que Goethe, pois é mais jovem. Por isso é um absurdo que ele seja atacado por Goethe, mas assim acontece. Estou preparado para sustentar que nenhum sonho é inspirado por outras emoções além de egoístas. O ego no sonho não representa, de fato, apenas meu amigo, mas também representa a mim mesmo. Eu me identifico com ele porque o destino de sua descoberta me parece típico da aceitação da minha própria. Se eu publicasse minha própria teoria, que dá a predominância da sexualidade na etiologia dos transtornos psiconeuróticos, a mesma crítica seria dirigida a mim, e ainda agora encontraria o mesmo desprezo. Além da condensação, deslocamento e arranjo definido da matéria psíquica, devemos atribuir a ela ainda outra atividade, uma que, de fato, não é compartilhada por todos os sonhos. Não tratarei exaustivamente esta posição da obra do sonho. A maneira mais rápida de chegar a uma concepção disso é coordenar as partes do sonho, de modo que estas se aglutinem em um todo que seja coerente, em uma composição de sonho. O sonho ganha uma espécie de fachada que, é verdade, não esconde todo o seu conteúdo. Existe uma espécie de explicação preliminar a ser reforçada por interpolações e pequenas alterações. Essa elaboração do conteúdo do sonho não deve ser muito pronunciada. A concepção errônea dos pensamentos oníricos que ele dá origem é meramente superficial, e nosso primeiro trabalho ao analisar um sonho é livrar-nos dessas primeiras tentativas de interpretação. Os motivos para essa parte do trabalho onírico são facilmente avaliados. Esta elaboração final do sonho é devido à inteligibilidade, um fato que revela ao mesmo tempo a origem de uma ação em relação ao conteúdo do sonho real, assim como nossa ação psíquica no estado de vigília se comporta em direção a alguma percepção oferecida que é do nosso agrado. O conteúdo do sonho é então assegurado sob o pretexto de certas expectativas. Podemos dizer que esses sonhos são o resultado de uma elaboração em todos os sentidos, análoga à ação psíquica de nossa vida desperta. Em outros sonhos não existe tal ação, nem mesmo uma tentativa é feita para trazer ordem e significado. Consideramos o sonho como que sem sentido, porque, ao acordar é com o trabalho onírico, isto é, as associações e simbolizações, que nos deparamos, não nos deparamos com o sentido real, mas com as figuras que emergem dessas associações. No entanto, no que diz respeito à nossa análise, o sonho, que se assemelha a uma mistura de fragmentos desconectados, tem tanto valor quanto aquele com uma superfície lisa e lindamente polida. No primeiro caso, somos poupados, até certo ponto, do trabalho de quebrar a superelaboração do conteúdo do sonho. Seria um erro não ver na fachada do sonho elementos da nossa vida psíquica. Desejos e fantasias normalmente são empregados na construção dessa fachada, são semelhantes aos de nossa vida desperta, são devaneios, como são chamados muito apropriadamente. Esses desejos e fantasias, que a análise revela em nossos sonhos noturnos, muitas vezes se apresentam como repetições e remodelações das cenas da infância. Assim, a fachada do sonho pode nos mostrar diretamente o verdadeiro cerne do sonho, distorcido pela mistura com outra matéria. Além dessas atividades, não há mais nada a ser descoberto no trabalho onírico. Se mantivermos rigorosamente a definição de que o trabalho do sonho denota a transferência de pensamentos oníricos para o conteúdo do sonho, somos compelidos a dizer que o trabalho do sonho não é criativo. Ele não desenvolve fantasias próprias, não julga nada, não decide nada. Não faz nada além de preparar o assunto para a condensação e deslocamento, e o remodela para a dramatização, ao qual deve ser adicionado o último mecanismo inconstante, o da elaboração explicativa.
É verdade que muito se encontra no conteúdo do sonho que pode ser entendido como o resultado de outro desempenho mais intelectual, mas a análise mostra conclusivamente que estas operações intelectuais já estavam presentes nos pensamentos do sonho, e só foram assumidas pelo conteúdo do sonho. Um silogismo no sonho nada mais é do que a repetição de um silogismo nos pensamentos. Parece inofensivo se foi transferido para o sonho sem alteração, torna-se absurdo se no trabalho onírico for transferido para outro assunto. Por exemplo, a realização de um cálculo no conteúdo do sonho significa simplesmente que houve um cálculo nos pensamentos. Embora isso esteja sempre correto, o cálculo no sonho pode fornecer os resultados mais tolos, devido à condensação de seus fatores, e o deslocamento das mesmas operações para outras coisas. Mesmo os discursos encontrados no conteúdo do sonho não são composições novas, provam ser reunidos a partir de discursos feitos, ouvidos ou lidos. As palavras são copiadas fielmente, mas a ocasião de sua expressão é completamente esquecida, e seu significado é alterado de forma violenta. Talvez não seja supérfluo apoiar essas afirmações por meio de exemplos. 1. Uma paciente sonhou o seguinte. Ela estava indo ao mercado com sua cozinheira, que carregava a cesta. O açougueiro disse-lhe quando ela lhe pediu algo, ele disse que tudo aquilo se foi, e quis dar-lhe outra coisa, comentando que aquilo era muito bom. Ela recusa e vai ao verdureiro, que quer vender-lhe uma verdura peculiar, que está embrulhada em feixes e de cor preta. Ela diz então que não sabe se vai aceitar. A observação isso tudo se foi surgiu do tratamento. Poucos dias antes, eu mesmo disse ao paciente que as primeiras reminiscências da infância todas se foram como tal, mas são substituídos por transferências e sonhos. Portanto, eu seria o açougueiro. A segunda observação, quando ela diz que não sabe se vai aceitar, surgiu em uma conexão muito diferente. Na véspera, ela mesma havia gritado em repreensão ao cozinheiro para que ele comporta-se adequadamente. Aliás, o mesmo cozinheiro aparece no sonho. A situação que resultou nessa fantasia nada mais é do que uma nova edição daquelas que realmente aconteceram. 2. Outro sonho é relatado. Ela quer pagar alguma coisa. A filha tira 3 florins e 65 kreuzers da bolsa, mas diz: "O que você está fazendo?" Custou apenas 21 kreuzers. A sonhadora era uma estranha que havia colocado seu filho na escola em Viena e que pôde continuar sob meu tratamento enquanto sua filha permanecesse em Viena. No dia anterior ao sonho, a diretora da escola recomendara-lhe que mantivesse a criança por mais um ano na escola. Nesse caso, ela poderia prolongar o tratamento por um ano. As figuras do sonho tornam-se importantes se for lembrado que tempo é dinheiro. Um ano equivale a 365 dias ou, expresso em kreuzers, 365 kreuzers, o que significa 3 florins e 65 kreuzers. Os 21 kreuzers correspondem às 3 semanas que faltaram desde o dia do sonho até o fim do período escolar e, portanto, até o fim do tratamento. Obviamente, foram as considerações financeiras que levaram a senhora a recusar a proposta da diretora. 3. Uma senhora, jovem, mas já casada há 10 anos, soube que uma amiga sua, a senhorita Elise, de mais ou menos da mesma idade, tinha ficado noiva. Isso deu origem ao seguinte sonho. Ela estava sentada com o marido no teatro, o outro lado estava completamente vazio. O marido diz a ela que eles e seu noivo pretendiam ir, mas só conseguiram alguns lugares baratos, 3 por 1 florim e 50 kreuzers, e estes eles não quiseram. Nesse sonho em questão, a origem das figuras, a partir da matéria dos pensamentos oníricos, e as mudanças que as figuras sofreram, são de interesse. De onde veio aquele florim de 50 kreuzers? De uma ocorrência insignificante do dia anterior. Sua cunhada havia recebido 150 florins de presente do marido, e rapidamente se livrou deles comprando alguns enfeites. Observe que 150 florins é 100 vezes 1 florim de 50 kreuzers. Para a preocupação com os ingressos, o único link é que Elise é exatamente 3 meses mais nova que a sonhadora. A cena do sonho é a repetição de uma pequena aventura, pela qual seu marido sempre a provocou. Certa vez, ela estava com muita pressa para conseguir ingressos a tempo para uma peça, e quando veio ao teatro o outro lado estava quase vazio. Era, portanto, totalmente desnecessário para ela ter estado em tanta pressa. Também não devemos ignorar o absurdo do sonho de que 2 pessoas deveriam levar 3 ingressos para o teatro. Agora, em relação às ideias dos sonhos. Era estúpido ter se casado tão cedo, ela não precisava ter estado com tanta pressa.
O exemplo de Elise mostrou a ela que ela deveria ter conseguido um marido mais tarde. Na verdade, um marido 100 vezes melhor, se ela tivesse apenas esperado.